Pai querido, louvado seja o teu nome, porque estamos aqui nesse momento para te louvar, para te exaltar, para glorificar o teu nome. Que a tua palavra, ó Deus, possa ser poderosa em nosso coração, nos advertindo, nos conclamando, nos fortalecendo, nos advertindo. Ó Deus, cuida da nossa vida e da nossa fé e sustenta-nos na verdade, que nada nos separe do teu amor. Eu rogo a Deus por esta senhora que eu mencionei o nome, e eu te peço que tenhas misericórdia dela, para que essa enfermidade não venha a ser para a morte. Glorifica teu nome, ó Deus, na vida dela, e glorifica o teu nome na vida de todos aqueles que necessitam da tua mão curadora, da tua visita confortadora. Sustenta a tua igreja, prepara-nos para o lar celestial. É o que nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus, e todos dizemos amém e amém. Estamos felizes pela presença de todos vocês que vieram aqui hoje. E eu quero aproveitar para cumprimentar todos aqueles que nos assistem aí pelo nosso canal Adventista Central Aracaju. Você que está do outro lado da tela, você é muito bem-vindo em acompanhar as mensagens que são pregadas aqui da Igreja Central. E eu quero aproveitar para mandar um abraço especial aqui para um irmão que é da Igreja Batista, é Júnior Meireles, que mora na cidade de Jacobina, na Bahia. E ele conheceu a Igreja Adventista, assim, numa aproximação melhor através do Grupo Orion, né? Então, nosso abraço, viu, Júnior Meireles, Deus te abençoe muito, e a Igreja Central de Aracaju vai estar orando por você a cada dia. Seja muito bem-vinda em nos acompanhar na exposição da Palavra do Senhor. E eu quero também cumprimentar todos os amigos que vieram hoje aqui para abrilhantar o culto, para ouvir a Palavra do Senhor. Hoje eu estou recebendo aqui Andresa e Daniel, né, minhas ovelhas lá do Palestina, né, Nova Palestina, lá do distrito do Jardim Centenário. Sejam bem-vindos, e uma alegria recebê-los. Temos aqui o Miguel Arcanjo. Quem é Miguel Arcanjo? Seja bem-vindo, Miguel, Deus te abençoe. Nadir Santos, eu vou falando, você levanta. Ó, Nadir é a mãe do Christian, né? Nadir, seja bem-vinda. De volta à sua casa, viu? Deus te abençoe muito. Ok? Felipe Santos Almeida. Quem é Felipe? Felipe, seja bem-vindo. Deus te abençoe muito, tá? Newton Santos Neto. Newton Santos. Pronto, é tudo da família. Opa, Deus abençoe, viu, Newton? Seja muito bem-vindo. Temos também Socorro Castro. Socorro, seja bem-vinda, Socorro. Deus abençoe muito você. Bárbara e Neto. Cadê Bárbara e Neto? Opa, estão aqui. Deus abençoe vocês, viu? Sejam muito bem-vindos. Deus prospere a vida de vocês. Vanusa Maria. Quem é Vanusa? Deus abençoe você, viu, Vanusa? Seja muito bem-vinda. E Gisele, eu acho que é Suzarte, é isso? Gisele, é isso? Pronunciei certo? Beleza. Seja muito bem-vinda, viu, Gisele? Uma alegria poder receber você aqui. Cumprimentem a Gisele aí por mim. Deus abençoe. Adriana Inocêncio, quem é Adriana? Pronto. Seja bem-vinda, viu, Adriana? Deus te abençoe muito, juntamente com o Valdemir. Vocês são de Aracaju mesmo? Pronto. Deus abençoe muito vocês, tá? Thaisa e Valdete e Davi. Opa, está ali. Deus abençoe. Imagino que você seja irmão do Christian. Pela cabeleira dá para notar, né? Deus abençoe a família, tá? Deus abençoe muito vocês. E Genicélia Alves e Genilson. Opa, estão aqui. Deus abençoe vocês. Deus capacite. Vocês vieram do bairro América? Não? Ok. Sejam bem-vindos, tá? E eu acho que são esses, e se porventura eu não pronunciei o nome de alguém, me perdoe, mas eu quero dizer que todos são bem-vindos aqui na casa de Deus. O sábado se torna muito curto para tanta coisa que a gente precisa fazer, né? Mas abra sua Bíblia, vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor aí no livro de Lucas, no capítulo 7,
E a partir do versículo 31, a palavra do Senhor diz da seguinte maneira. Vamos estudar esse verso no contexto do título da mensagem de hoje. Geração insaciável. Diz a palavra do Senhor. Posso ler? A que, pois, compararei esta geração? A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio, pois, o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Mantenha a sua Bíblia marcada aí nesse capítulo, porque nós vamos voltar a ele. Para nós entendermos o contexto das palavras de Jesus, nós precisamos ler o capítulo inteiro, para a gente ter uma visão ampla do que o Senhor está falando. E o que Jesus está dizendo? Por que ele falou essas palavras? Que são palavras duras. Palavras aparentemente ofensivas até para as crianças. Mas Jesus não está ofendendo as crianças. Não tem nada a ver. Eu vou explicar isso um pouco à frente. Qual é o contexto das palavras do Senhor Jesus? O contexto, para nós entendermos melhor, nós precisamos ler a partir do versículo 18. João estava na prisão, João Batista. Estava preso por ordem de Herodes, que estava tendo um envolvimento inadequado, indevido com a sua cunhada. Ele induziu aquela mulher a largar o seu esposo para ficar com ele, e João, então, do seu púlpito no deserto, ele denunciou as más obras de Herodes. E quando nós lemos esse relato, nós precisamos nos perguntar sobre, de certo modo, sobre o dever social do pregador, sobre o dever público do pregador, porque na palavra de Deus, o profeta de Deus, ele é um instrumento de Deus para, de certa forma, condenar os males condenáveis que infestam a nossa sociedade. E aí estava o principal líder da nação envolvido numa situação de adultério, e a voz de João Batista foi dura a partir do deserto. E finalmente, Herodes, provavelmente impulsionado pela sua esposa, prendeu João Batista. E agora João Batista foi jogado num calabouço, numa prisão escura, e ele estava definhando, e nesse momento, irmãos, quando Ellen White comenta sobre esse momento, ela diz assim, que João podia ouvir nos seus ouvidos os cochichos dos demônios para fazerem com que ele duvidasse de Jesus. Eu quero abrir um parêntese para dizer que cada um de vocês que se verdadeiramente quer ter uma comunhão com Jesus, um comprometimento com o Senhor Jesus, se você almeja verdadeiramente ser um crente fiel e sincero, se você deseja ir para o lar celestial, você vai passar por crises de fé. Você vai passar por momentos difíceis. A palavra de Deus diz isso. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Na meditação matinal desta manhã, tem uma pequena frase que diz assim, não duvides, não seja descrente. Não seja descrente. Pobre João Batista, um homem que realizou coisas extraordinárias. E agora ele estava lá jogado na prisão, e seus discípulos então começaram a plantar uma semente de dúvida nele, e começaram a perguntar, poxa, Jesus está lá fora, fazendo milagres, pregando, transitando de um lado para o outro livremente, você está abandonado aqui. E começou então a colocar no coração de João Batista aquele sentimento, você fez tanto e agora você está abandonado. E João Batista então mandou perguntar para Jesus, Senhor, és tu mesmo ou havemos de esperar outro? Naquele momento Jesus fez vários milagres. Ele fez na hora. Ele não respondeu nada para João Batista. Ele fez milagres, muitos, curou pessoas, provavelmente ressuscitou,
e ele fez coisas extraordinárias, e nessa hora Jesus então se volve para os discípulos de João e diz: os cegos veem, os coxos andam, o evangelho está sendo pregado, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo, motivo de dúvida. E eu quero, queridos, dizer para vocês que a nossa missão como crentes não é defender a existência de Deus de um ponto de vista nem científico nem filosófico. Nós não precisamos disso. Como diz o hino que é cantado, Jussiara sempre canta aqui nas formaturas, junto com a equipe do louvor, ninguém explica Deus. Quer você creia, quer você duvide, Deus continuará existindo, Ele continuará sendo Deus. Agora, não podemos colocar Deus num tubo de ensaio. Então, Jesus fez obras práticas e mandou dizer para João Batista, ele observou, e aí nesse momento a fé de João Batista foi renovada. Mesmo lá na prisão. Tem coisas que a gente não consegue entender, nem tampouco explicar. Eu, pessoalmente, tenho, nos meus momentos de reflexão e até de oração, eu digo para Deus assim, puxa, eu vou ficar muitíssimo feliz se eu chegar no céu e descobrir que João Batista já está lá. Eu ficarei mais entusiasmado, mais maravilhado, se João Batista tiver sido um dos que ressuscitou quando Jesus ressuscitou. Porque a resposta de Jesus aparentemente foi fria. Mas uma coisa que nós precisamos acreditar: Jesus não é frio. Ele se interessa por cada um de nós. Ele ouve nossas orações. As nossas lágrimas, Ele já sentiu o salgado de cada uma delas. Então, quando nós estamos vivendo nossas crises de fé, de incredulidade, de dúvida, isso passa pelo meu coração. Isso passa pelo teu coração. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão e irmã. Há momentos que parece que a nossa vida se torna cheia de tantas trevas que você olha para o céu e parece que o céu está feito de chumbo. E eu quero dizer que quando essas coisas acontecem na tua vida, é a artimanha de Satanás para fazer você duvidar, para te quebrantar, para te deprimir, para fazer você desistir até da fé. Quando o diabo não faz isso, ele começa a colocar diante de você os defeitos das pessoas, os problemas da igreja, as fraquezas da instituição, as debilidades da igreja. E quando nós olhamos para isso, irmãos, a gente se enfraquece na fé. João Batista passou por isso. Agora, quando João Batista e os discípulos, quando os discípulos de João Batista saíram, aí Jesus começa então a falar com a multidão e ele pergunta: que saístes a ver no deserto? É a pergunta de Jesus. Que saístes a ver no deserto? É o verso 24. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis? Sim, que saístes a ver? Jesus perguntou 3 vezes para aquele povo: o que vocês foram no deserto para olhar? Eu posso modificar essa pergunta e perguntá-la da seguinte forma: o que você vem ver aqui na igreja? O que você vem ver na igreja? Pense na pergunta. O que Jesus queria que eles tivessem visto e não viram? Jesus pergunta: vocês saíram para ver uma cana agitada pelo vento? Jesus faz uso da paisagem ao lado do Jordão, que era de junco, cheia de canas, pequenas canas, canas que estavam ali, cresciam aleatoriamente, só que é um detalhe: as canas eram flexíveis, se curvavam ao menor vento. Aí Jesus pergunta: o que vocês foram ver lá no deserto? Maria vai com as outras? Ellen White diz que as altas canas que cresciam ao lado do Jordão, agitando-se a cada brisa, eram apropriadas representações dos rabis, que se haviam constituído críticos e juízes da missão do Batista.
Eles pendiam nesta e naquela direção, segundo os ventos do que, irmãos? Da opinião popular. Não se queriam humilhar para receber a penetrante mensagem do Batista, todavia, por temor do povo, não tinham ousado opor-se abertamente à sua obra. O mensageiro de Deus, porém, não era de espírito que, irmãos? Covarde. Como é difícil ser firme no meio de uma geração tão indefinida. Como é difícil. Agora, queridos, ele não era uma cana trêmula agitada pelos ventos do louvor ou preconceitos humanos. Na prisão foi em sua lealdade para com o Senhor e seu zelo pela justiça, o mesmo que, ao pregar a mensagem de Deus no deserto, em sua fidelidade aos princípios, ele era firme como uma rocha. O que Jesus está dizendo sobre João Batista? Ele não era uma cana agitada pelo vento. Não era. De vez em quando eu olho os pregadores que vêm ao púlpito. E nesse mundo de tantas cópias, quase ninguém tem coragem de ser original. Eu vejo muitos colegas imitando outros pregadores, adquirindo o mesmo estilo, o mesmo sotaque. Eu vejo tanta coisa acontecendo no púlpito da nossa igreja e eu fico me perguntando onde é que nós vamos chegar, onde é que nós vamos parar. A despersonificação do Evangelho. João não era o Maria vai com as outras. João era firme como uma rocha. Aí Jesus pergunta, vocês foram lá para ver um homem bem vestido? Por que Jesus fala exatamente nisso? Porque esses lá da corte, eles estavam acostumados com a bajulação. Bajulação para manutenção de suas funções. Mais preocupados em manter suas posições e sobreviver que ser fiéis à sua consciência. E aí, queridos, eu quero dizer que Ellen White comenta sobre esses e diz assim, Jesus desejava chamar a atenção para o contraste existente entre o vestuário de João e o que era usado pelos sacerdotes e líderes. Esses oficiais paramentavam-se com ricas vestimentas e dispendiosos ornamentos, amavam a ostentação e esperavam deslumbrar o povo e impondo assim mais consideração. Estavam mais ansiosos de conquistar a admiração dos homens do que de obter a pureza íntima que tem a aprovação de Deus. Mostravam assim que sua lealdade não era para com Deus, mas com o reino, para com o reino deste mundo. Aí Jesus complementa e diz assim, João Batista não era nem um bajulador e ele também não era um indivíduo que se curva diante da opinião pública. Irmãos queridos, a opinião pública tem pesado muito sobre o estilo de vida dos crentes da atualidade. A opinião pública, as mídias sociais, os influenciadores, eles têm, de certo modo, influenciado muito mais do que nós podemos imaginar. E a minha pergunta para a igreja na reflexão desta manhã é, o que nós vamos fazer na igreja? O que nós viemos fazer na igreja? Quando eu venho para a igreja ou quando eu deixo de vir à igreja, qual é a motivação? O que está por trás? O que define e molda o meu comportamento em relação à minha fé? Aí Jesus responde sobre João Batista. Vocês deveriam ter ido para o deserto para ver o que, irmãos? O quê? Um profeta. E o que é um profeta? O profeta é o porta-voz de Deus. O profeta é o homem que não fala as suas palavras, ele fala as palavras de Deus. O profeta, ele é um instrumento, a voz é dele, mas a palavra é de Deus, o conteúdo é divino. O profeta é aquele homem autorizado pelo céu para dar os recados de Deus para a terra. Esse é o profeta. E eu quero dizer para vocês, irmãos, queridos, que com muita dor no coração e com muita preocupação pastoral, eu tenho observado que as vozes proféticas que deveriam conduzir essa igreja estão ficando de lado. Quando você deixa a leitura da sua Bíblia de lado, você está abandonando a voz profética.
quantos e quantos adventistas eu tenho encontrado por aí negando o dom profético na obra e vida de Ellen White. As pessoas se sentem envergonhadas de dizer que a igreja adventista do sétimo dia tem uma profetisa. E tem outros que se levantam e dizem assim, o que essa mulher falou não interessa para hoje. E aí, queridos, será que as palavras de Jesus não se aplicariam para esta geração também? O que vocês saíram para ver no deserto? Não conseguiram perceber, irmãos, a importância do dom profético que Deus deu para aquele povo naquele momento, naquela ocasião. E aí Jesus arremata dizendo assim, João Batista não era apenas um profeta, ele era mais do que um profeta. Por que ele foi mais do que um profeta? Porque ele foi o homem da transição. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é o último da geração antiga. Então, antes de João Batista, houve uma linhagem de profetas falando sobre Jesus, sobre o Messias que viria, a estrela que brilharia, a encarnação do Verbo, e foram falando. E João Batista falou e viu. Por isso o Senhor Jesus diz assim, ele é o maior dos nascidos de mulher, porque aquilo que todo mundo profetizou, aquilo que era promessa nos lábios destes, em João Batista era realidade. Que homem extraordinário. Que coisa maravilhosa. Aí Jesus diz, mas os nascidos no reino do céu são maiores do que João. Por quê? Porque todos aqueles que vieram depois de João, irmãos, tiveram uma revelação maior, mais ampla até do que João Batista teve. E isso me inclui. Isso inclui cada um de vocês. Nós temos, em termos revelacionais, mais privilégio, mais conteúdo do que o próprio João Batista teve. Então nós somos, aos olhos de Jesus, maiores do que ele. Que privilégio. Vocês veem assim ou não? Às vezes a gente não vê assim. Mas eu quero dizer para vocês que o fato de nós termos a palavra de Deus revelada do jeito que nós a temos, totalmente, irmãos, aumenta o nosso privilégio. Mas João Batista foi rejeitado. João foi rejeitado pelos escribas e pelos fariseus e pela liderança de Israel. E por que ele foi rejeitado? Será que nós temos rejeitado a voz profética também, irmãos? Pense um pouquinho. Pense sobre isso. Eu não estou pregando para criticar nem para ofender ninguém. Eu quero que a minha igreja reflita sobre o momento atual que estamos vivendo. E aí então, quando João Batista é rejeitado, aí Jesus faz a avaliação dele, daquele povo, daquela geração. E aí ele fala esses versos. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós os tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Jesus não está falando mal das crianças. Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança não vai poder entrar no reino dos céus, pela simplicidade, pela humildade, pela sinceridade. Mas as crianças, elas são mais volúveis do que os adultos. Esse é o ponto. Elas têm mais dificuldade, mesmo por uma questão cognitiva, de dizer é isso. Ok? Então Jesus compara aquela geração com as crianças em um ponto: imaturidade. Indefinição. Imaturidade. Indefinição. Em que sentido? Jesus diz assim, as crianças daqui gritam dizendo assim, olha, nós tocamos músicas animadas. E vocês não quiseram as músicas animadas. Então vamos brincar de funeral. Essa é uma brincadeira que eu não recomendo para ninguém. Vamos brincar de funeral. Não, nós também não queremos brincar de funeral. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ele vai do extremo para o outro, e nenhum agrada. Nenhum extremo agrada. Né? Nenhum extremo agrada. E aí ele faz sua avaliação, queridos, dizendo que, na verdade, eles não quiseram saber do firme João do deserto e, ao mesmo tempo, não queriam saber do sociável Jesus das cidades. João era do deserto, Jesus era da cidade. Mas nenhum agradava. Nenhum agradava.
Nenhum mestre já conferiu ao homem tão assinalada honra como nosso Senhor e Mestre. Ele era conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Misturava-se com todas as classes da sociedade, para que todos pudessem participar das bênçãos que viera outorgar. Era encontrado na sinagoga e na praça, partilhava da vida social de seus conterrâneos, alegrando com sua presença os lares de todos os que o convidavam, mas nunca se impunha sem ser convidado. João Batista era diferente disso que nós acabamos de ler. João Batista era rígido, o sermão dele era duro, a mensagem era de juízo, o machado já está na raiz das árvores. Então, o povo olhava para João Batista e dizia assim, esse pregador aí é muito difícil de ouvir. Aí vem Jesus, se mistura com todo mundo, fala com todo mundo, senta na mesa, come com todos. Aí os radicais diziam assim, Jesus é liberal. Os liberais diziam, João é muito radical. Em outras palavras, não dava para agradar. E a minha pergunta é, em que time você está? Em que time você está? Existe um mistério que eu quero descobrir nessa igreja aqui antes de eu ir embora. Por que a igreja não vem nos cultos de domingo? Vocês já pararam para perceber que tudo enquanto é evento que a gente faz tem que ser centralizado em personalidades? Ou é o cantor, ou é o pregador? Sabe por que isso? Porque nós não estamos interessados na voz profética. Nós estamos interessados em entretenimento. Irmãos, a igreja é o lugar onde nós somos alimentados. A igreja é o lugar onde nós precisamos ser alimentados pela palavra. Talvez uma das maiores crises que nós estejamos vivendo na atualidade, já faz tempo essa crise, é que nosso púlpito, às vezes, ele se tornou mais um lugar de entretenimento do que um lugar de alimentar o povo com a palavra. E eu quero te dizer uma coisa, que se você estiver interessado no pão da palavra de Deus, às vezes esse pão, ele não tem o melhor sabor, mas ele é mais nutritivo. E que tipo de pessoa eu estou sendo? Será que eu não estou sendo como as crianças daquela geração? A palavra de Deus diz assim, veio João Batista. João Batista não veio porque ele quis, ele foi mandado por Deus. O maior homem nascido de mulher, o profeta precursor, o segundo Elias. E eu quero dizer para vocês que estamos vivendo o momento do cumprimento profético da chegada do terceiro Elias para a preparação de um povo para a vinda do Senhor Jesus. Agora eu pergunto, vocês acham que a missão da igreja adventista é baixar seus valores, seus princípios e falar uma mensagem que seja popular, que agrade todo mundo? Não. Não é não, irmãos. Eu não estou dizendo com isso que você tem que sair por aí agredindo as pessoas em suas suscetibilidades, mas eu quero dizer, irmãos, que a mensagem que tem que ser dada no momento atual é uma mensagem distintiva, firme, que dê fundamento, que direcione. Porque é preferível sermos salvos indo para o céu com a boca amarga pelo gosto da verdade, do que ir para o inferno com o gosto doce da mentira. Precisamos ser definidos. Veio o Filho do Homem, é uma expressão técnica para falar de Jesus como ser divino e humano. Ou seja, veio o mensageiro de Deus, agora veio o próprio Deus, mas eles não queriam se adaptar a Jesus, eles queriam que Jesus se adaptasse a eles. A ética do momento é a seguinte, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Na atualidade, os homens estão pensando que podem devolver o favor, criando Deus à sua imagem e semelhança. Não, irmãos. Isso é antropocentrismo. Muito cuidado com isso. Queriam que Jesus se adaptasse. William Barclay, quando comenta sobre esse verso, ele diz que o coração humano pode perder-se em uma perversidade na qual qualquer chamado que Deus nos faça seja enfrentado
com um obstinado e volúvel descontentamento infantil. Nós não somos crianças. Paulo disse assim, olha, em alguns momentos eu não pude falar com vocês como seres espirituais, mas como crianças que não estavam aptas para tomar alimento sólido. Queridos irmãos e irmãs, precisamos amadurecer na fé, e eu quero dizer que esta geração é a geração da indefinição, da dúvida, da indiferença. São esses os adjetivos desta geração. Aí Jesus termina as suas palavras dizendo assim, a sabedoria justificada por suas obras, ou a sabedoria justificada por seus filhos. A falta de sabedoria estava em rejeitar o profeta e também rejeitar o Senhor da revelação. Qual tem sido a atitude desta privilegiada geração em relação à Bíblia? Apocalipse 3,16, quando fala de Laodiceia, diz assim, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque você não é nem quente nem frio. Você não é nem uma coisa nem outra. E eu quero perguntar para os irmãos da Igreja Central de Aracaju, para todo mundo que me ouve, você que está do outro lado aí, ouvindo através do canal, que tipo de crente é você? Se você fosse colocado hoje na balança de Jesus, entre ser quente e ser frio, onde é que você estaria? Pense um pouquinho. Pense um pouco, irmãos. Hoje, como pregador, às vezes eu venho aqui para implorar para a igreja se envolver na missão. Como pregador, eu venho aqui na frente e falo sobre fidelidade, alguns se ressentem. Nós precisamos parar de imaginar que estamos fazendo favor para Deus. Nós precisamos entender que Deus sem mim continua sendo Deus, e você sem Ele é o quê? Queridos, precisa haver um reavivamento na minha vida e na sua vida. E eu quero pedir que vocês leiam a Bíblia. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa na leitura da palavra do Senhor. Leiam a Bíblia. Leiam a palavra de Deus. Deixa Deus falar contigo através da Bíblia. Se ajoelhe, busque ao Senhor. Eu quero pedir aos jovens dessa igreja, leiam a Bíblia. Quero dizer para os adolescentes dessa igreja, leiam a Bíblia. Irmãos e irmãs, nenhum influenciador de redes sociais vai abrir o caminho do céu, as portas do céu para nenhum de nós. Nós precisamos compreender que muita coisa nesse mundo muda. Mas os imperativos divinos não mudam. Nós precisamos nos alimentar com a palavra do Senhor. Que saístes a ver no deserto? Que saístes a ver no deserto? Que saístes para ver na igreja central neste sábado pela manhã? O mesmo pregador de todo sábado? Não. Embora seja o mesmo pregador normalmente, geralmente, mas cada sábado é um recado diferente do céu para você e para mim. Para o meu crescimento espiritual e para o seu. Precisamos ser uma geração madura. O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Eu quero orar com aqueles irmãos que nessa manhã querem dizer, pastor, eu preciso crescer espiritualmente. Alguém acha que precisa crescer espiritualmente aqui nessa igreja? Eu preciso. Eu quero orar. Fique em pé onde você está. Eu vou ficar em pé também aqui, eu já estou em pé. Porque eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso amadurecer espiritualmente. Cada prova, cada situação, cada luta que eu tenho, isso dói muito, dói bastante. Mas eu sinto que Deus tem tanta aresta ainda para parar da minha vida. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu não estou censurando nenhum de vocês, eu só tenho interesse que todos nós estejamos prontos para o lar celestial, amém? E quem quer ir para o céu, dê glória a Deus. Se você deseja verdadeiramente o lar celestial, irmãos, paremos de brincar de ser crente. Ser crente não pode ser rótulo social. Ser crente precisa ser estilo de vida. Precisa ser o meu distintivo e o seu distintivo. Pai querido, coloca em tuas mãos o teu povo, a tua igreja que tu amas. Te louvo, ó Deus, porque a igreja é o único objeto na terra, o único instrumento para o qual tu dás especial atenção.
E eu quero te rogar, ó Deus, que nos encha do teu Espírito, nos capacite de poder. Cria no nosso coração, ó Deus, uma fome tão grande da tua palavra, como se nós tivéssemos comido uma colher de sal e precisamos beber água. Ajuda-nos, ó Deus, a ter fome da tua palavra. Fundamenta-nos na rocha e ajuda-nos a não ser movidos por sensacionalismo, por entretenimento, mas que possamos ser movidos pela firmeza da palavra do Senhor. Sustenta-nos na fé e nos ajude a ser definidos naquilo que cremos e naquilo que professamos. Obrigado por teu amor e graça, em nome de Jesus. Amém.